Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o deputado estadual Rodrigo Cunha, e que está aqui falando sobre controle, fiscalização, transparência, a SIC, tudo isso que volta e meia nós estamos trazendo gente do Tribunal de Contas para falar sobre isso, e que ele criou o Monitor Alagoas, que é um site, né, para que você também, cidadão, independente de todos os outros oficiais que existam, você possa acessar de uma maneira tranquila, né, um site fácil de acessar, não é, Rodrigo? Sim, Geraldo. Inclusive, o objetivo é esse, é tornar de forma intuitiva situações que quem não é do meio não conhece, principalmente na parte orçamentária. Exato. O que é um plano plurianual, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que é uma LOA, quais são os valores destinados para isso. Então nós vivemos um momento, inclusive agora, Geraldo, que estamos passando esse início de novembro, exatamente. Um momento que é o mais importante do legislativo, no meu ponto de vista. Não tenha dúvida. Que é a questão da votação da lei orçamentária Perfeito. do ano de 2017. Que normalmente passa para o outro ano, que eu acho que não podia acontecer. É verdade. Aí vai acontecer agora, dia 19, a audiência pública, e eu fico muito triste em falar isso, a audiência pública para decidir aquilo que vai ser a diretriz principal do governo para o próximo ano, e que é um chamamento público que as pessoas não comparecem. Não há um estímulo para isso, as pessoas não se preocupam com isso. Então é necessário, pelo menos, tornar de conhecimento o que é que se é aprovado. Exatamente. Não. Então essa é a função também do Até para monitor. você, cidadão, poder reclamar com base. Isso. Então tem situações, por exemplo, analisando já esse orçamento de agora, demonstra, por exemplo, a atenção do Estado para a prevenção ao uso de drogas. Certo. Uma matéria de extrema importância. Demais. Nesse ano de 2016, teve um valor, acredito, foi de 80 mil reais destinado. Então, algo praticamente inexistente para ser utilizado durante todo o ano para prevenir o uso de drogas. Então, são situações como essa que é necessário fazer um alerta para que, quando for aprovado, seja feita alguma alteração e aí o Estado possa executar essa política pública. Com certeza, as famosas emendas ao orçamento, que podem ser feitas. Então é preciso as pessoas se mobilizarem para isso. Então, aqui eu estou falando do segmento específico, mas você pode puxar para o esporte, você pode puxar para a cultura. Lógico. Então, cada pessoa que se envolve com a causa é saber como é que essa causa será tratada como uma política pública no próximo ano. Será que está satisfatório? Será que diminuiu? Se diminuiu, eu vou lá na Assembleia para dar minha opinião. Perfeito. Então, e compareça à sessão pública, à audiência pública. Então, é necessário. As pessoas Agora me participar. conta uma coisa, Rodrigo. Eu soube, e aliás fiquei muito satisfeito em saber disso, porque volta e meia nós estamos nos reunindo e fazendo almoçando com a notícia ou coisa parecida, com o Foco. O Foco, que é fantasticamente presidido pelo promotor José Carlos Castro e que tem assim realmente um foco em cima do combate à corrupção, que é uma das coisas que você também trabalha. E eu soube que você esteve apresentando o Monitor Alagoas no Foco. Sim, Geraldo. Inclusive, o Foco ele tem uma simbologia enorme para mim. Eu fiz questão de marcar a minha primeira reunião como deputado no Foco. Então, o meu primeiro trabalho oficial como deputado foi no Foco, colocando o nosso mandato à disposição e querendo colaborar no que fosse possível. E retornei essa semana também para já mostrar, inclusive demonstrei através da apresentação, o que era o Monitor Alagoas. E é o local perfeito, porque ali nós temos todos os órgãos de fiscalização do Estado. Exatamente. E o parlamentar também é um fiscalizador, como eu falei aqui no início. Estava ali apresentando uma ferramenta de fiscalização também. E um dos objetivos do Foco é aquilo que eu também estimulo muito, que é esse controle social. Não tenha dúvida. As pessoas partirem realmente para fazer denúncias em algum momento, mas principalmente acompanhar e fazer com que quem esteja no mandato, quem está à frente de um poder, tenha certeza de que está ali para prestar contas à sociedade. Não, e discutir quais são as fórmulas, como é que se sai, eu volta e meia faço também com o Conselho Estadual de Segurança, aí você junta o que pensa o Conselho com o que pensa o Foco, tem que pensar o que o parlamentar pensa. Eu acho que é uma união de forças para que o Estado avance cada vez mais sobre essa coisa, essa transparência, esse desenvolvimento contra a criminalidade, por aí vai. E contra a corrupção, é claro. Exatamente. E o Foco ele também tem essa função de monitorar as ações judiciais, por exemplo, que diz respeito à questão da transparência. Perfeito. Então, nós temos o Ministério Público em Alagoas, estadual, que é muito atuante nessa linha também. Exatamente. E que é necessário, às vezes, motivar, digamos assim, o judiciário também, para que seja célere e que seja também respeitado. O judiciário aqui em Alagoas, em várias situações, eu já presenciei e está sendo agora desrespeitado também pela Assembleia Legislativa. Já há situações de decisões judiciais que não são respeitadas.
Nós temos aqui eu falo aqui, uma decisão, uma sentença que já completou 150 dias, que obriga a Assembleia a prestar determinadas informações no seu portal da transparência que não são prestadas. Então, com multa diária, inclusive, para o presidente. São 150 dias. E está valendo essa decisão e não é respeitada. Então, nós temos, assim, uma situação de que, apesar de ser poderes diferentes, eu não acho nenhum poder mais importante do poder que eu faço parte. Não é isso, mas que se deve respeito. Não tem então, se tem uma decisão judicial, ela pode ser discutida, mas ela tem que ser cumprida. Exatamente. Então, é nessa linha que nós devemos inclusive avançar. Aquela tal história da união, né? O que é que se quer para o Estado de Alagoas? Talvez seja isso até um motivo e um tema para uma discussão que envolva todos os poderes. O que é que nós queremos para o Estado de Alagoas? Isso, acho que, assim, vou pegar um exemplo que eu presenciei essa semana, quando eu participei de um Congresso Nacional dos Procuradores Municipais. Exatamente. O presidente nacional estava aqui, acompanhado do presidente estadual, Diego Fonseca. Perfeito. Em que o presidente nacional ressaltou a atitude do Tribunal de Contas de Alagoas. Disse que está sendo exemplo para o país, porque em busca da moralidade, da probidade administrativa, indicou, fez uma resolução, fez uma indicação para que todos os municípios contratassem, fizessem concurso público para procuradores municipais. Perfeito. Que todo município tenha um procurador efetivo. Exatamente. Algo básico, porque você não pode tratar de forma política a administração pública. Apenas, você tem que ter uma forma estatal, uma forma sólida. E assim como a Procuradoria, com certeza, até a própria Controladoria merece ter essa atenção. Aqui no Estado você não encontra funcionários efetivos na Controladoria. É verdade. Isso é terrível. Que, aliás, é uma reclamação, por exemplo, da nossa querida amiga, né? Quem vive esse setor, com certeza, sente a necessidade de se ter uma continuidade. Aqui não estou falando de continuidade política, mas uma continuidade estatal, uma continuidade de preocupação com aquilo que é público. Então o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ele hoje é uma referência nessa linha. Verdade. De buscar realmente a moralidade através de concursos públicos para os procuradores municipais. E a outra coisa também, sabe, que você é deputado estadual, a gente acrescentar que isso tem sido muito bom. Por exemplo, no princípio do ano, nós fomos ver que dos 102 municípios, só 30 e poucos tinham o portal da transparência. Aí o tribunal entrou para valer. Hoje parece que faltavam 12 só. E o tribunal dá de graça o site, dá tudo de graça. O tribunal faz cursos, capacitação, qualificação, oferece aos municípios totalmente de graça, leva a gente para os municípios e não são pedidos, e não são solicitados. Então é preciso cada vez mais também se capacitar os gestores municipais. Eu tenho certeza que aquele momento da política apenas do blá blá blá, apenas da política, daquela que a gente faz errado aqui, mas vai chegar um dinheiro que a gente vai cobrir e no final tudo dá certo. Exatamente. Já se foi há muito tempo. É verdade. O reflexo disso está que nessa eleição muitos prefeitos não foram candidatos. Exatamente. Você sabe que não é fácil mais se administrar. Você tem que administrar. Você tem que gerir, você tem que ter realmente ferramentas de gestão à sua disposição. É verdade. Não é apenas colocar aquele culpado, aquela comadre na secretaria e achar que está tudo resolvido. Isso. Então a conta chega, você tem que dar transparência, ser cobrado pelos órgãos de fiscalização. Claro. Você está cada vez mais exposto e tem que cumprir. E você vê, agora, por exemplo, nós vivemos um momento bastante interessante, que você deve acompanhar também, que é a questão da transição. Né? A preocupação do tribunal, por exemplo, em qualificar, nós já fizemos 2 seminários, um com os prefeitos que estão saindo e outro com os prefeitos que estão entrando, né? Para que eles entendam que essa prestação de contas, a transição, ela compromete os dois. O prefeito que sai acha que saiu, acabou ali, não é. Ele tem contas que vão ser prestadas pelo outro prefeito e por aí vai. Né? Então, esse tipo de capacitação que é preciso fazer. O Monitor Alagoas pode colaborar demais com isso. Com certeza. Você precisa criar um histórico de gestão e deve ser crime, inclusive, você querer que tenha uma ruptura no serviço público. É verdade. Inclusive, hoje eu estou sabendo de situações de prefeituras que estão queimando papéis, que estão apagando computadores. Para que o outro gestor possa chegar ali e se dê mal, digamos assim. É um absurdo o negócio. É um absurdo que nomeia pessoas em última hora, mesmo sem poder
para que quem chegue não consiga colocar para fora, ou se colocar tem pelo menos um desgaste político. Então são situações que a gente tem que amadurecer. Tem que amadurecer. Agora eu quero fazer justiça. Nos 2 seminários, o que foi só com os atuais prefeitos, ou vamos chamar os que vão sair, e depois o seminário, 2 dias depois, com os novos prefeitos, auditório do Tribunal de Contas é lotado, com gente querendo saber, querendo entender, procurando mais. Uma iniciativa que foi não só do Tribunal de Contas, mas como da AMA, que ajudou demais para isso. Isso é muito importante. Eu acho que na hora que se começar a juntar AMA, Tribunal de Contas, parlamentares como você e por aí vai, a coisa vai. Vai, Geraldo. Inclusive, eu acho que deve ser institucionalizado. Por exemplo, quando eu cheguei como parlamentar, no outro dia eu já tinha sessão. Então, você não recebe uma aula. Deveria-se ter uma aula interna mesmo, uma capacitação. Exatamente. Inclusive antes, você não sabe nem como é o regimento interno. E é importante você colocar todo mundo, pelo menos tentar nivelar um pouco. Exatamente. Dizer qual é a função, realmente, como é que funciona o regimento, como é que você pode se comportar. Então você vai descobrindo no tato. Então eu acho que tem uma escola, como tem os Tribunais de Contas, a Assembleia Legislativa tem uma escola, mas que ainda, acredito, falta muito para que seja efetivada de forma eficiente. Possa também capacitar os próprios parlamentares. Isso e as equipes também. E agora a gente com a TV Cidadã, né? Levando o que há de melhor por aí, aberto, sinal aberto e por aí vai, porque tem que levar para o cidadão tudo que foi importante para o cidadão. Não tem nada a esconder. Não tem nada a esconder. A transparência é isso. Exatamente. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Muito obrigado. E eu quero um compromisso com você. Não vamos deixar mais que o tempo fique muito longo, não. Não, de forma alguma, Geraldo. Você sabe que eu sou seu fã também, acompanho há muito tempo. E fico feliz de estar aqui falando um pouco da nossa ação. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Bom, a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ou não, mas eu acho que sim. Isso tudo acontece se Deus quiser. E ele mandou dizer que quer, então os encontros estão marcados. Obrigado, gente.